Muito bem-vindos. Estamos iniciando uma atualização diária sobre a pandemia de Covid-19. Hoje, 7 de dezembro de 2021. Vamos conversar um pouco sobre a situação aqui nos Estados Unidos. Tem uma atualização importante sobre como está a coisa lá na Holanda, um país que eu não tenho falado a respeito, mas que vocês vão ver é bastante importante em relação ao que está acontecendo agora ainda com essa variante Omicron imperando e substituindo a Delta na Europa em vários países. E o mais importante de tudo, vamos entender o que é plasma convalescente na Covid-19, se tem indicação ou não, e ainda vou contar um caso clínico que eu participei em que nós utilizamos esse recurso de terapêutica. Vamos lá então. Aqui nos Estados Unidos a situação está bastante complicada. Vocês estão vendo aqui um aumento de casos e 26% o aumento de casos nessa circunstância. Aqui vocês estão conseguindo enxergar essa rabeirinha aqui que mostra a média de diagnósticos feitos nos últimos 7 dias. São 120 mil casos, quase 120 mil casos. E embaixo vocês veem o aumento de mortalidade, 44%, na tendência de 2 semanas. Também vocês veem aqui no gráfico, espero que fique claro o suficiente para vocês verem que até o dia de hoje nós temos 1.577 mortes, óbitos por Covid-19, em média nos últimos 7 dias. 60% da população está vacinada e mais ou menos estamos estagnados nisso. Existe muita negação em relação às vacinas, muitas dúvidas e também muita gente ativa na internet, anti-vacinas. Isso faz com que o povo fique realmente receoso, inclusive de fazer vacinas em crianças, infelizmente. Então aqui está os números de ontem, 193 mil novos casos e 1.388 mortes. Então essa curva está estabilizada acima de 1.000 mortes por dia. No Brasil nós já passamos por isso recentemente e isso se atribui, é claro, à prevalência da variante Delta ainda, que corresponde a mais de 99% dos casos. E o povo está preocupado com a Omicron, mas como nós já vimos em episódios anteriores aqui no canal, a Omicron, vocês sabem que está com tendência a ser muito infectante, porém não está levando a um aumento das taxas de óbitos nos vários países, mais de 40 agora, onde ela já está presente. Parece uma notícia alvissareira e vamos aguardar para ter certeza de que isso de fato esteja acontecendo, a substituição de variantes mais agressivas que fazem com que a doença leve pessoas ao hospital, ao UTI, a óbito, agora por uma variante que seria mais suave, seria mais a rabeirinha talvez da pandemia, com um vírus mais atenuado, muito embora com muitas mutações, muito mais do que qualquer outra variante que nós vimos até agora. Próximas 2, 3, 4 semanas no máximo nos dirão a respeito disso. Esperemos com otimismo. Aqui eu tenho um comparativo para vocês fazerem justamente essa ideia de como é que está Estados Unidos com o Brasil. Nós temos aqui nos Estados Unidos perto de 800 mil mortos. Isso corresponde a 15% dos óbitos de todo mundo. Vocês podem enxergar aí, coisa fica bem complicada, né, quando a gente olha dessa maneira. Eu coloquei aqui à direita em cima número de mortos por coronavírus no mundo inteiro, mais de 5 milhões, e aqui bem à direita a população mundial. Nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, vocês veem que os Estados Unidos tem 4,2% da população mundial, são 335 milhões de pessoas, mais ou menos, mas 15% dos óbitos, 4 vezes mais praticamente. E no Brasil nós temos a mesma proporção, nós temos mais de 600 mil mortos,
com 2,7% da população mundial, mas 12% dos óbitos. Quer dizer, a desproporção é muito grande, mostrando que houve muitas falhas na condução da pandemia desde o seu início, agora indo para completar 2 anos de evolução. Na Holanda, então, o que está acontecendo? Eu conversei com um colega que mora em Maastricht, que é uma cidade que fica mais ao sul do país, perto da fronteira com a Alemanha, onde eu morei. Eu passava fim de semana lá, levava as crianças para visitar, uma cidade muito agradável, e ele me escreve o seguinte: de fato, taxa de infecção está aumentando na Holanda. Agora temos cerca de 20 a 25 mil testes positivos todos os dias. O número de pacientes nos hospitais é de cerca de 2.500 e desses cerca de 500 na UTI. Então vocês imaginam que existe na Holanda em torno de 1.100 leitos de UTI no total para todo o país. E a metade já está ocupado com Covid. Se tem 1.000 e poucos, é porque seria o suficiente para cobrir períodos de não pandemia, né? Com infartos, com crises asmáticas graves, pós-operatórios complicados, enfim, vocês podem imaginar todo mundo que acaba indo na UTI, né? E agora mais de metade, ou pelo menos metade desses leitos sendo ocupados por uma doença só, então as coisas realmente complicaram. Essa última parte envolve a maioria dos pacientes não vacinados. Mais um exemplo de país onde as coisas se complicam porque a taxa de não vacinados é importante. E pacientes vacinados, claro que têm doenças subjacentes. A gente sabe, os idosos e aqueles que têm outras doenças. Em comparação com o número de pessoas infectadas, o número de pessoas infectadas em UTI é relativamente baixo devido à vacinação. Cerca de 85% de todas as pessoas acima de 12 anos estão vacinadas, segundo esse meu colega. No geral, penso que essa é a consequência de não se manter as regras básicas durante uma pandemia infecciosa. Usar máscara, distanciamento, não fazer festa, não ficar em ambientes fechados com estranhos, teatros, restaurantes, etc. Tudo isso nós já conversamos aqui várias vezes. Também temos muitas infecções nas escolas primárias, questão da vacinação em crianças, né? Acho que temos que ir para o confinamento, de novo, confinamento, lockdown, né? E ele termina dizendo que o maior problema é a capacidade limitada de UTIs em nosso país, 1.150 leitos mais ou menos. A história sobre o envio de pacientes para a Alemanha, que eu perguntei para ele, não deve ser exagerada, porque envolve apenas 1 ou 2 casos na área da fronteira com aquele país. Isso aqui era uma notícia que nós tivemos, né, num período em que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, saiu que a Holanda estava entrando em caos, porque muita gente tinha que ir se tratar na Alemanha e transferir dos casos que eram mais graves. Então, ele tranquilizou um pouco, dizendo que era pouca gente e na fronteira. Felizmente, não temos nenhum problema ainda, otimisticamente falando, dentro da nossa família. Eu agradeci a ele as notícias, e assim vocês têm uma ideia de dentro da Holanda, como as coisas estão acontecendo, um país muito agradável de se visitar. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre esse recurso terapêutico que é o plasma convalescente. Vocês estão vendo aí uma bolsa de plasma, isso é retirado como se fosse uma doação de sangue de um paciente. Aqui está, ó, vocês estão vendo aqui no braço, né? Um catéterzinho, uma agulha um pouco mais calibrosa. Vocês veem essa outra linha aqui passando pela frente da máquina, e essa máquina suga então o sangue por um braço e retorna o sangue vermelhinho para o outro braço. Por quê? Porque a gente fica só com o conteúdo líquido, como vocês estão vendo nessa bolsa, meio amarelada, cor quase de urina, né? E dentro desse líquido estão as proteínas do sangue dos pacientes, que fazem a doação, então. Quem são esses pacientes? São aqueles que tiveram Covid recentemente. Se nós temos proteínas dentro desses sacos aí, dessas bolsas, nós temos também anticorpos, e esses anticorpos são contra a Covid. Esse é o racional da coisa que eu vou explicar melhor. Esse é um paciente nosso aqui em San Diego que fez a doação, e vocês veem os 2 braços, então, né, estão com essas linhas aí
de sangue, um de entrada, outro de saída, e vocês veem ele orgulhoso aí, porque sabe que está ajudando outras pessoas com a bolsa do seu plasma ali na mão, e isso vai direto para algum paciente para ser utilizado, algum paciente mais grave com a Covid. Qual é a composição do sangue, só para vocês terem uma ideia? Vocês vão no laboratório, vocês vocês tiram sangue, né? Existe a coleta por um técnico, e isso aí é centrifugado, passa por uma centrífuga, né? Gira isso aí a alta velocidade, e o final, nesse tubo, vocês têm, então, uma separação. Os glóbulos vermelhos vão mais para o fundo, eles são mais pesados, como vocês estão vendo aí embaixo do tubo. Ali no meio vocês veem em verde, são as plaquetas que servem para tamponar qualquer ferida que exista dentro dos vasos ou que vocês façam na pele, enfim, qualquer lesão que aconteça. E essas plaquetas então se coagulam, se unem, se aglutinam naquela área e o sangue para de sair, uma parada do sangramento. E glóbulos brancos em azul, logo a seguir, vocês veem que é uma linhazinha bem menor do que os glóbulos vermelhos, quase metade do nosso sangue muitas vezes é glóbulo vermelho, né? E em cima vocês veem essa área amarelinha ali, que é o dito plasma. Então é o líquido, a água, no caso, uma série de eletrólitos, sódio, potássio, várias proteínas como albumina, transferrina, etc. E também anticorpos, que é o mais importante aqui para nós. A transfusão de plasma de pessoa que teve a doença com alta concentração de anticorpos contra a Covid é o que se chama de plasmaferese, que é o que vocês estão vendo aqui. Vamos começar por lá de cima. Vocês veem os pulmões, o desenho e o vírus entrando, né? Coronavírus ali com as suas espículas. Depois vocês veem em um à direita os anticorpos dentro dessa pessoa sendo formados. Então, quando se formam esses anticorpos, as pessoas, em princípio, vão melhorar, porque os anticorpos vão reagir e vão levar a doença a ficar controlado dentro dessa pessoa. Essa pessoa melhorando, então, e isso tem que ser feito, é claro, pouco tempo depois de a pessoa, digamos, sair do hospital ou estar convalescendo, porque com o passar do tempo esses anticorpos vão diminuindo no sangue. Então, digamos que a pessoa teve há 1, 2, 3 meses a Covid aguda, e agora em 2 aqui ela vai no hospital e doa a bolsinha de plasma e está ali a bolsinha em amarelinho com os anticorpos dentro. E esses anticorpos, então, são infundidos numa outra pessoa, que é a que está com Covid agora ativa. E esses anticorpos, então, vão lá e se grudam na Covid, nos vírus da Covid, melhor dizendo, o SARS-CoV-2, e não deixam que esse vírus, então, entre no organismo, ou pelo menos que faça o seu estrago, que é a doença Covid-19. Essa é a teoria, pessoal. Isso é o que deve acontecer, tá? Então, vocês têm um doador, uma pessoa que teve Covid, que tem que se dispor a doar. Esse procedimento é feito em hospital, é um procedimento de ambulatório, não dói nada, é como tirar sangue, né? A pessoa não fica sem seus glóbulos vermelhos, brancos, etc. O que se tira é só o componente líquido e algumas proteínas desse sangue, e não é tanto assim, né? A pessoa pode eventualmente se sentir um pouco tonta, algo assim, mas ela recebe um lanchinho, recebe um suco de laranja e vai para casa bem alimentada, sem problema nenhum. Ela fica ali 15 minutos, meia hora, como se fosse doação de sangue para quem conhece esse tipo de procedimento. Muito bem, um painel de expert foi reunido pelo CDC. O CDC é o Centro de Controle de Doenças aqui nos Estados Unidos, não há um similar no Brasil, pertence ao governo federal, e eles viram 16 estudos científicos com mais de 16 mil casos que receberam esse plasma convalescente. E esse painel foi reunido para dizer, o plasma convalescente funciona ou não nessa doença aí, na Covid-19? E o que aconteceu é que o painel disse que não aconselha esse tipo de recurso terapêutico. Aí vocês veem, a Organização Mundial da Saúde lançou um documento, agora recentemente, nos últimos dias, dizendo que não funciona. É muito difícil conseguir os doadores, muitas vezes tem que ser mais de um doador, tem que fazer um pool
porque não se pode tirar 10 litros de sangue da pessoa, a pessoa nem tem isso, né? Mas tem que se reunir e tem que se concentrar, então, esses anticorpos, porque senão seria muito volume. Então, difícil de conseguir os doadores, difícil de fazer a logística disso e distribuição também. Isso leva a uma situação clara que o custo fica elevado. No terceiro quadrinho aqui, se viu nesses 16 mil pacientes publicados que não foi reduzida a necessidade de ir para a UTI ou de ventilação mecânica e, portanto, não melhora a sobrevida dos pacientes que receberam. É uma imunidade passiva, né? Em vez de a pessoa fazer seus próprios anticorpos, que às vezes podem ser escassos por qualquer motivo, a pessoa que está com a Covid aguda, dali a pouco ela está recebendo os anticorpos de doadores e esses anticorpos, teoricamente, deveriam auxiliar. Mas essa análise aqui extensa mostrou que, infelizmente, isso não acontece. Qual é a minha experiência nessa circunstância? Eu trouxe aqui um caso para vocês terem uma ideia como é que funciona isso, né? Na prática. Foi uma senhora de 78 anos, diabética, dependente de insulina. Ela vinha muito bem, vida independente e tudo. Dali a pouco me passou por telemedicina que ela estava há 3 dias com sintomas tipo gripe, perdendo o paladar, perdendo o olfato. Eu disse a ela, olha, tem que fazer a prova da Covid. Naquele dia ela não quis fazer, fez no dia subsequente. Conversei com o clínico dela e isso foi em novembro de 2020, há um pouco mais de um ano atrás, portanto, e nós fomos medir a taxa de oxigênio no sangue, que vocês sabem tem que ser monitorada, e isso estava realmente complicado. A diabetes estava também descompensando, o oxigênio foi reduzindo e, portanto, nós tínhamos que monitorar essa senhora no hospital. Fizemos uma equipe justamente para evitar. 78 anos já é um risco, né? É importante. Diabetes, doença crônica, outro risco importante até de ir a óbito por Covid. E uma pessoa que estava com o pulmão sendo tomada, nós sabíamos isso porque o oxigênio estava se reduzindo e nós tínhamos que usar remédios como corticoide, que nós sabíamos ia descompensar ainda mais a diabetes que não vinha muito bem. Então nós fizemos uma equipe rapidamente, um pneumologista, eu como reumatologista atendendo à distância por telemedicina, um clínico que era o médico já da paciente, um endocrinologista e um fisioterapeuta que fez o trabalho respiratório inicialmente, depois também um trabalho de atividade motora para voltar a caminhar, etc., porque a pessoa acaba ficando enfraquecida, né? Não só pela doença, mas por ficar muito tempo acamada. A tomografia da senhora mostrou um acometimento de 40% do pulmão por inflamação, uma pneumonia vindo junto então com a Covid, e nós começamos uma terapêutica com ela, que ela recebeu oxigênio, então, em concentrações no início um pouco altas, depois gradativamente nós pudemos reduzir. Ela recebeu corticoide para diminuir o grau de inflamação no seu pulmão, dose relativamente alta. Fizemos um esquema de insulina muito intensivo para justamente evitar uma descompensação maior. Mesmo assim, o açúcar foi a 400, quase 500. Nós ficamos com medo que ela entrasse num coma diabético, né? Que é uma complicação muito temida e assim a coisa ia complicar mesmo. Felizmente não aconteceu. Uma hidratação endovenosa, essa senhora não estava se alimentando nesse momento, não tinha nem vontade, estava com confusão mental, inclusive. A doença aguda é muito agressiva, né? Deixa a pessoa realmente fora do seu normal de longe. E recebeu antibióticos para evitar infecção bacteriana que vem junto, anticoagulação profilática, aquelas injeções que a gente faz na barriga da pessoa para evitar que fizesse trombose venosa e tudo. A doença, às vezes, você sabe, pode cursar também com trombose. E nós conseguimos, não na cidade onde ela estava, mas veio de São Paulo depois de 2, 3 dias apenas, ou seja, lá pelo 6º, 7º dia de doença, que já não é o ideal. O ideal é se
dar esses anticorpos bem no início dos sintomas, quando a gente sabe que é uma pessoa que pode complicar, como era o caso dessa senhora, mas ela recebeu a infusão, não teve nenhum para-efeito, não teve nenhum problema, e tornando uma história longa aqui, de vários dias mais curta, ela teve alta depois de 15 dias para a sua residência, onde continuou sendo assistida por enfermeira, 24 horas por dia, por mais um mês, mais ou menos, até nós regularizarmos toda a situação. Então vocês veem que foi um quadro certamente dramático, mas que evoluiu favoravelmente graças a uma ação de vários cérebros pensando numa situação que chegou muitas vezes a ser crítica, né? O grupo de médicos, o fisioterapeuta, participaram ativamente de reuniões diárias que nós fazíamos, ou quase diárias, pelo WhatsApp. Isso facilita muito, né? A gente cria um grupo do paciente X e todo mundo fica sabendo da comunicação, resultado de exames, fotos inclusive, de tomografias seriadas, outros resultados de exames de laboratório. Isso facilita muito a equipe e a tomada de resolução a qualquer momento. Então essa senhora teve uma melhora boa depois, ao longo de 30 dias em casa, ficando apenas com alguns lapsos de memória devido a essa situação neurológica da Covid-19, mas que junto com uma cuidadora, durante esse período de 3, 4 semanas em casa, as coisas se encaminharam muito bem, diabetes controlada, voltou a se alimentar bem e hoje se encontra com a sua vida praticamente normalizada. Então, essa é a experiência que eu queria contar para vocês. Se o plasma convalescente funcionou nessa paciente, ajudou, fica difícil de nós dizermos. O fato é que ela recebeu essa modalidade terapêutica já tarde na evolução. O ideal seria dar nas primeiras 48 horas, no máximo 72 horas, já começar com este tipo de recurso, mas não foi possível. De qualquer forma, a Organização Mundial da Saúde nos diz que é uma forma de tratamento que ela não recomenda. Vocês estão vendo aí a conclusão do documento que foi lançado ontem. A Organização Mundial da Saúde faz uma forte recomendação contra o uso de plasma convalescente em pacientes com doença não grave, doença mais simples, não complicada, da Covid-19, e uma recomendação também contra o seu uso em pacientes com doença grave e crítica, exceto no contexto de estudos científicos randomizados. Então, tem que passar por comitê de ética em pesquisa, tem que ter um protocolo, tem que ter um grupo controle que não receba esse tipo de terapia e os pacientes têm que concordar em fazer o procedimento e têm que concordar em participar de um protocolo de pesquisa, sabendo que os resultados podem ser favoráveis ou não e que randomizado significa que eles serão sorteados entre um grupo que receba o plasma convalescente ou que receba algo que pareça esse plasma, amarelinho e tudo, um soro, em tudo similar, porém não contém os anticorpos de outros pacientes que estão convalescendo da Covid-19. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com essas informações, que tenham sido úteis. Se realmente apreciaram, deixe aí o seu like, assine o canal. Isso nos ajuda a ter a disseminação dessas informações, que eu pretendo sempre sejam as mais fidedignas e com as melhores evidências científicas possíveis. Um abraço a todos e até a próxima.